Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Vale lembrar que nós estamos aqui estudando a união estável, que é equiparada pela Constituição Federal ao casamento, uma das formas de constituição da família. Nós já estudamos tudo a respeito do conceito de união estável, vimos o que não é união estável para a conceituação dessa espécie de família, e agora a gente vai estudar um pouco dos efeitos que a união estável gera para as pessoas que estão envolvidas nessas uniões. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, mas principalmente compartilhe esse canal com o maior número possível de pessoas. Vamos fazê-lo crescer ainda mais. Vamos lá? Vamos começar falando dos efeitos pessoais da união estável. Tal como o casamento, a união estável ela gera efeitos tanto pessoais quanto patrimoniais para o casal. Então, esses efeitos, eles alcançam tanto a esfera pessoal, individual, social daquele casal e das pessoas que estão à sua volta, mas também a esfera patrimonial. A gente vai ver, claro, que a relação jurídica constituída dentro da união estável, ela não tem o intuito, ela não tem o objetivo de aumentar patrimônio, ela não tem o objetivo de alcançar uma alteração patrimonial, tal como acontece, por exemplo, no direito das obrigações, no direito contratual. Mas é claro que o afeto, que é a base da união estável, que é a base do casamento, acaba refletindo também nos aspectos patrimoniais. Então, a união estável, ela gera também efeitos patrimoniais. Mas assim como o casamento, nós temos tanto efeitos pessoais como efeitos patrimoniais. E esses efeitos pessoais são efeitos que giram em torno, então, da esfera individual da pessoa envolvida nessa união estável, mas também do outro convivente e das pessoas que estão à sua volta, da sociedade, da família, né, da comunidade. A comunidade são aquelas pessoas que estão mais próximas e da sociedade, que são aquelas pessoas que estão, então, numa área mais abrangente. Esses aspectos, esses efeitos pessoais, eles decorrem muitas vezes, então, dessa busca pela felicidade. Quando duas pessoas resolvem se unir em casamento ou em união estável, o que elas querem, o que elas pretendem é um desenvolvimento pessoal. O que elas querem é, então, uma conquista, né, pessoal, uma realização pessoal. Essa realização pessoal, ela é muitas vezes buscada porque eu entendo que sozinha eu não consigo isso. Então, para me realizar pessoalmente, eu entendo que eu preciso estar completa junto com outra pessoa. E para isso, né, qual o objetivo disso? Por que eu quero me realizar pessoalmente? Porque eu tenho lá a busca, né, pela felicidade, né? Tem ali, então, o nosso objetivo de vida é, né, ser feliz. O que você pretende, né? Ser feliz. Então, buscar alguém, estar ao lado de alguém, seja em casamento, seja em união estável, ali, né, ou tem como objetivo a busca desta felicidade. E aí, né, nessa busca da realização pessoal, nessa busca da felicidade, a gente se desenvolve como pessoa. A gente acaba desenvolvendo a nossa personalidade e essa personalidade acaba gerando efeitos
pessoais, ou seja, efeitos na nossa personalidade. Vamos lembrar que nós nos tornamos pessoas quando adquirimos personalidade jurídica. E a personalidade jurídica é o nascimento com vida. Quando nascemos com vida, passamos a ter vários direitos, como por exemplo, o nome. Então, o que a união estável gera na minha personalidade jurídica? O que a união estável gera nos meus direitos individuais? O que a união estável gera em mim enquanto pessoa que nasceu com vida? São esses efeitos pessoais que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Então vamos falar um pouquinho antes, né, de a gente avançar e falar do nosso primeiro efeito pessoal. Vamos falar então das restrições. Lembra que a Constituição Federal, ela equipara a união estável ao casamento. E ao equiparar a união estável ao casamento, a gente poderia entender que então a união estável é idêntica ao casamento, mas não. A gente poderia entender que a união estável ela é idêntica ao casamento e a única diferença seria a forma de provar esse casamento pela inexistência de uma certidão de casamento, pela dispensa, então, da habilitação para o casamento, de todo aquele trâmite, de toda aquela burocracia, né, para a constituição do casamento. Mas a gente vai ver que isso também gera restrições nos efeitos pessoais e patrimoniais. Então, a união estável, ela se equipara, mas não é idêntica ao casamento, inclusive com relação aos seus efeitos, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, lá já pelo artigo 5º do Código Civil. O casamento, uma das formas de emancipação da pessoa, ou seja, uma das formas de adiantamento da capacidade civil é o casamento. Então, o casamento gera a emancipação da pessoa. Então, a pessoa, ela ainda não completou 18 anos, mas se ela se casar antes dos 18 anos, ela consegue alcançar essa capacidade através do casamento. Essa emancipação, então, ela é alcançada de forma automática. Automaticamente, se eu me casei, eu passo a ser capaz. Lembrando que o casamento, ele só é admitido a partir dos 16 anos. Então, só pode ser emancipado aquele que tem mais de 16 anos. A união estável, ela não permite a emancipação. A união estável não gera a emancipação do adolescente. Então, se o adolescente, com 16 anos, ele resolve constituir uma união estável, mesmo que o faça através de um contrato convivencial, mesmo que o faça através de um instrumento público registrado em cartório, esse instrumento público não gera para ele qualquer tipo de efeito quanto à capacidade. Ele continuará incapaz e precisará da representação do seu representante legal, ou seja, da assistência, porque ele se trata aí de um relativamente incapaz. Então, nesse caso, nessa situação, casamento e união estável não se equiparam. Até porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente que a união estável ela é uma situação fática. Eu não preciso de um contrato para provar a união estável. Se ela é uma situação fática, então essa união estável ela é válida mesmo que eu não tenha documento nenhum. Como é que então eu provaria a emancipação de um adolescente se eu não tenho nada, nenhum documento que ele vive em união estável?
Já o casamento, a certidão de casamento me dá essa prova com muita facilidade. Então é muito fácil provar a emancipação, o adiantamento, né, dessa capacidade do que na união estável, que prescinde aí, né, de qualquer documento. Então, nesse caso, não há equiparação entre os dois institutos. Outra diferença entre casamento e união estável, e que não gera, então, também um efeito pessoal, está lá no artigo 1597 do Código Civil, que diz o seguinte, que não há presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância da relação convivencial. Quando a gente estudou casamento, a gente viu que os filhos que nascem durante a constância do casamento, esses filhos, há uma presunção, claro que relativa, de que eles são do pai, ou seja, do cônjuge da mãe. Então, tanto é que a gente viu que se a mãe comparece ao cartório de registro civil munida da certidão de casamento, ela não precisa da presença do pai para que haja ali a colocação, a inserção do nome do pai na certidão de nascimento dos filhos, porque o artigo 1597 determina que há uma presunção de paternidade. De novo, como a união estável, ela tem uma dificuldade na sua prova, como eu não tenho como demonstrar que há uma prova de que eu vivo em união estável, como é que eu faço e demonstro para o tabelião que há uma presunção de paternidade? Seria muito fácil, né? Eu chegar num cartório de registro civil e falar, olha, eu sou e vivo em união estável com fulano de tal, e por isso eu quero que faça constar o nome dele como pai do meu filho. Então, nessa situação, nesse caso, também não há presunção de paternidade, não há equiparação da união estável com o casamento. Também não há mudança no estado civil. A gente até diz, né, em alguns casos, em alguns contratos, a gente até coloca, por exemplo, em algumas petições, a gente até insere, né, aquela nomenclatura, convivente, companheiro, mas na verdade não há mudança no estado civil de quem vive em união estável, tá? Se a pessoa era solteira, ela continua sendo solteira. Se a pessoa ela era divorciada, ela continua sendo divorciada. Se a pessoa é casada e está vivendo em separação de fato, ela continua casada. Então, não há alteração no estado civil. A gente até coloca, né, em contratos, em petições, até como uma forma, de repente, de tentar legitimar ou tentar demonstrar, né, que existe ali uma união estável, mas para o Código Civil, convivente e companheiro não é um estado civil. É simplesmente uma situação de fato, mas não é um estado civil. O estado civil é solteiro, casado, divorciado, separado, viúvo. Companheiro e convivente não é estado civil, tá? Apesar disso, gera o parentesco por afinidade, a gente vai ver já já. Então, mesmo que eu não tenha me casado, eu me torno parente dos parentes do meu companheiro, da minha companheira, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, eles passam a ser os meus parentes. E mesmo que eu não sou casada, todo negócio, todo contrato, toda relação jurídica que o meu convivente, o meu companheiro for realizar e estiver envolvido um bem imóvel,
eu preciso participar dessa relação jurídica. A necessidade ali, então, da minha participação, mesmo que não seja através de consentimento, mas através da minha participação, da minha ciência nessa relação jurídica, ela é necessária, tá bom? Vamos falar então sobre o primeiro efeito pessoal. O primeiro efeito pessoal são os deveres recíprocos entre os companheiros e a dispensa da coabitação. Então, o artigo 1724 vai dizer assim, ó: as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Até aqui, união estável equiparada ao casamento. O texto do artigo 1724, ele quase que reproduz completamente os deveres pessoais, os deveres recíprocos lá do casamento. Então, para o casamento, para os cônjuges, os deveres recíprocos são os mesmos. Quais? Lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Então, os companheiros, eles devem um ao outro a lealdade, eles devem um ao outro o respeito, a assistência mútua e, com relação aos filhos, a guarda, sustento e educação. O que está diferente aqui do casamento? Tem uma diferencinha. A diferença está nisso daqui, ó, na coabitação. Quando a gente pega o texto lá do casamento, o casamento no texto da lei exige como um dever recíproco entre os cônjuges o dever de coabitação. A gente já viu que mesmo que o texto da lei exija que o casado coabite, a jurisprudência ela já tem pacificado o entendimento que não há mais a necessidade de que os cônjuges precisam coabitar, precisam viver sobre o mesmo teto. É possível que eles vivam em casas diferentes. Muitas vezes eles têm trabalhos em locais diferentes, mas às vezes e se encontram, por exemplo, nos finais de semana. Então eles mantêm um domicílio, né, um domicílio que às vezes é comum, mas vivem em casas separadas. É possível isso sem problema nenhum, tá? Agora, para a união estável, há essa dispensa da coabitação. Não se exige a coabitação das duas pessoas que vivem em união estável para que se configure a união estável. E aí, né, gera maior dificuldade ainda de caracterização da união estável. A gente já viu que não é tão simples caracterizar a união estável. Muitas vezes essa união estável é confundida lá com o namoro qualificado. E aí, né, se já não precisa coabitar, aí fica mais complicado ainda, porque eu posso confundir com o namoro qualificado, mas o Código Civil tenta simplificar a relação, então, da união estável, dizendo que não é necessária a coabitação. Então, os companheiros não precisam coabitar para que vivam em união estável. A súmula 382 do STF, ela determina exatamente isso, que a vida em comum sob o mesmo teto não é indispensável à caracterização do concubinato. A doutrina também é pacífica nesse sentido, né? O Carlos Roberto Gonçalves diz que, desde que, apesar do distanciamento físico, haja entre affectus societatis a efetiva convivência, representada por encontros frequentes, mútua assistência e vida social comum, não há como se negar a existência da entidade familiar. Ou seja, não pode a coabitação ser um requisito único para descaracterizar a união estável. Se todos os outros estiverem presentes, ainda assim haverá essa caracterização. Olha o que o Zeno Veloso diz: se o casal
mesmo morando em locais diferentes, assumiu uma relação afetiva, se o homem e a mulher estão imbuídos do ânimo firme de constituir família, se estão na posse do estado de casados e se o círculo social daquele par, pelo comportamento e atitudes que os dois adotam, reconhece ali uma situação com aparência de casamento, tem-se de admitir a existência de união estável. Então, a coabitação é perfeitamente dispensável. E ainda, né, para fechar, a jurisprudência nesse sentido também pacificada, TJ do Mato Grosso, dizendo que a lei não exige a coabitação como requisito essencial para caracterizar a união estável. Na realidade, a convivência sob o mesmo teto pode ser um dos elementos a demonstrar a relação comum, mas a sua ausência não afasta, por si só, o reconhecimento de uma união estável. Então, assim, é muito mais fácil a gente conseguir provar uma união estável cujo casal vive sobre o mesmo teto do que aquela que não vive. Mas o fato de não viver não é um requisito para descaracterizar a união estável. Se eles vivem e têm um círculo de amizade comum, se eles se declaram como se fossem casados, se existe assistência mútua entre eles, né? Se eles têm uma relação pública duradoura, pouco importa que vivam em casas separadas. É possível sim a caracterização da união estável. Tudo bem, pessoal? Só o primeiro efeito pessoal. Vamos falar ainda sobre os demais na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!